Ó, gente, essa é uma planta que nunca sofreu poda de formação de copa. Tá assim porque eu vou derrubar essa área aqui, então eu não tô desperdiçando mão de obra aqui, tá? Mas você tá vendo que ela forma a copa sozinha? Ó. Não precisou de uma poda de formação. Não é. Fala, pitaieiro. Oi, guria pitaieira. Tá bom. Tudo bem, gente? Oi, gurias e guris pitaieiros. Completa o teu agora. Fala, pitaieira. Fala. Gente, olha só, o que nós vamos falar? Nós vamos falar, existe fórmula certa para plantar pitaia? Não. Existe? Não. É matemático? Não. A prova disso é que eu e Bolívar estamos aqui, resolvemos fazer esse vídeo porque eu e Bolívar aqui, colegas, amigos, pitaieiros em foco, e nós divergimos. Sim, nós divergimos, né, Bolívar? Calma, a gente não briga, tá? Às vezes a gente, né? A gente se diverte. A gente se diverte, né? Mas a gente diverge. Diverge por quê? Porque não existe. Porque não existe uma fórmula certa e que é aquela, assim como não existe, vou aproveitar o gancho, né, Bolívar? Não existe a fórmula certa da adubação. Não é que não existe a fórmula certa da adubação, vou corrigir, tá? Não existe uma fórmula pronta de adubação que tu vá utilizar no pomar do Bolívar em Caçapava. Eu vou usar aqui Taquara, lá na Bahia, lá do Pará, ali em Santa Catarina, tá? Então assim, ó, o que a gente quer mostrar aqui para vocês é que não existe uma fórmula pronta e padrão que deve ser aplicada. E o motivo do vídeo, né, porque a gente diverge muito, é fazer ou não poda de formação de copa. Hein, Bolívar? Fazer ou não? Eu não sou mais a favor da tal da poda de formação de copa. Não estou fazendo mais aqui. Vou explicar por quê. Bolívar é a favor da prática. Sou a favor, mas faço acidentalmente. Acidentalmente? É, se eu passar na frente da pitaia, ela estiver ali dando sopa na altura certa, eu vou lá e nhact. Se ela tiver passado do ponto, né, já estiver fazendo a curva, eu deixo, né? E se for uma variedade que a gente tem poucas, a gente quer propagar mais, a minha mãe nem deixa, ela me bate em mim se eu fizer a poda de formação de copa. Por quê? Porque ela deixa passar um pouco do moirão, tira e faz um enxerto, né? E se eu for lá e quebrar a pontinha, cortar a pontinha, o que vai acontecer? Ela vai perder essa oportunidade. Sim. Né? Então ela gera uma muda a mais com aquele tanto que ela corta para a poda de formação de copa. Mas né? aí agora eu vou além, até porque a primeira poda de formação de copa aqui do meu pomar, quem fez foi Bolívar Trindade, lembra? Que ele disse, Adri, tem que fazer, Adri, tem que fazer. Eu disse, ai, tem que fazer, faz, Bolívar. Fez, tá? Eu apliquei a poda de formação de copa em todo o meu primeiro pomar de Royal Red. Sabe o que aconteceu, gente? Eu atrasei meu pomar, né? Então assim, ó, graças a Deus a gente tem muita luz, né, aqui na Quinta da Pitaia, né? E claro, a gente vai, que nem tem um seguidor que sugeriu pro Bolívar fazer um vídeo, fazer um review do plantar, não plante pitaia C, né? De como que ele mudou. Até é uma boa ideia também vou fazer aqui, porque eu também já fiz um review na prática. Tem coisas aqui, que a gente publicou no canal. E o canal já tem 2 anos, né? E nesses 2 anos ou menos, enfim, no período que a gente fez um vídeo até o momento atual, a gente pode ter mudado um pouco a nossa percepção sobre aquilo que a gente falou, né? Sim, eu sou a prova viva. Eu tô voltando ao início, tá? Eu iniciei meu pomar sem a prática de poda, né? Eu iniciei meu pomar com uma planta por palanque, tá? Eu iniciei meu pomar com um espaçamento reduzido do último que eu utilizo, né? E agora eu tô voltando ao início, porque o decorrer desse período me fez, a experiência que eu tive, né? Me fez analisar que aquela forma como eu fazia era melhor. Porque que pra mim, poda de formação de copa não me serve mais, eu não faço mais.
Primeiro, porque ela atrasa a planta. Meu primeiro pomar de Royal Red, eu fiz poda de formação de copa em toda ele e atrasou a planta, tá? E assim como o Bolívar também tá fazendo um review das ações dele no pomar, eu também tô fazendo um review aqui das ações do meu pomar e eu tô voltando ao início. O que era o meu início? Não existia poda, não, o meu espaçamento ele era reduzido e uma planta por palanque, tá? Por que eu tô adotando isso? A gente tem isso tudo tem que ser considerado na hora do planejamento do pomar, né, Bolívar? Tá aqui o cara. Eu tenho séria dificuldade com mão de obra, tá? Eu tenho a minha atividade profissional que exige meu tempo também, tá? Então assim, ó, eu não tenho perna para cuidar de um pomar onde eu fiz poda de formação de copa e ele vai me exigir muito mais atenção se eu tiver com 2 plantas no palanque e eu tiver que estar ali controlando dia a dia por onde que aqueles brotos que vão surgir, né, Bolívar, vai sair ali na trava. Então assim, ó, para mim é muito mais confortável que eu coloque uma planta só por palanque, tá? E que deixe ela crescer por si só. Ela tendo espaço para crescer, ela não precisa da minha mão de obra em poda, né? Ela vai precisar lá na frente de uma poda de limpeza. Essa prática que a minha amiga querida Dona Vânia, mãe do Bolívar, faz, eu também faço aqui. Eu espero agora o cladódio passar, eu traciono ele lá do outro lado do palanque, da trava do pneu, né? Corto ali e deixo ela brotar sozinha, tá? Como o Bolívar falou, quando é uma planta que tem interesse, que tu quer material para enxerto, aí depois tu vai lá e tira. Mas via de regra, eu também estou fazendo um review de todas as ações aqui no meu pomar. Não faço mais poda de formação de copa. Posso fazer uma parte? Pode, ele me interrompeu. Pode. Grava onde tu tava, depois a gente continua. Não, mas isso eu não vou cortar, vai no vídeo. Tu falou de pitaias que tu tem interesse, certo? Existe pitaia rara? Ela é rara, tudo que é raro é quando não está disseminado, né? Então ela seria rara se tá só na tua mão, se tá na mão de uma pessoa lá do outro lado do mundo, né? Mas no momento que ela tá na mão de mim, na tua mão, na minha mão, na mão de quem quer que seja, deixou de ser raro, né? E em muito pouco tempo deixa de ser raro, se tem alguém vendendo. Óbvio, certo? Claro! Então, pessoal, tem gente que vende pitaia e coloca assim, pitaias raras, mudas de pitaias raras, né? Não. Se tá vendendo... Se tá proliferando, não é raro. Não é raro. Mas era só essa parte. Ah, tu me interrompeu para isso? Isso é muito importante. Se tá na mão de todo mundo, não é mais rara, né? Não caiam em gato por lebre, gente. Saiam da caverna. Então, assim, para dizer para vocês que não existe fórmula padrão para plantar pitaia, tá? Vou voltar no que eu tenho pregado. Aprenda por si só, com as tuas experiências, claro. Tenta... Já de início, obviamente, tu vai contratar um profissional técnico da área, né? Tenta de início aplicar a boa prática, tá? Mas não absorve tudo que é informação que tá vindo de fora como sendo correto, tá? Exemplo. Não pode dizer que tem que botar 350 gramas... Vou dar um exemplo aqui, tá? Ah, bota 500 gramas de calcário lá no teu plantio. Opa, como assim 500 gramas de calcário? É padrão isso? Fez análise de solo para ver se precisa de 500 gramas de calcário? Vai dar PT se tu não precisar corrigir a acidez do solo e tu botar 500 gramas de calcário. Então, assim, para mostrar, não existe padrão, não existe a fórmula, a maneira padronizada que tu vai aplicar em todo e qualquer tipo de pomar. Eu tenho absoluta certeza que vai ter muito seguidor nosso aqui que vai comentar nos vídeos, que eu sei que vai e que eu gostaria muito que comentasse, que também não é mais adepto da tal da poda de formação de copa, tá? Posso? Pode, deve. Fazer a minha parte agora? Então, pessoal, eu fiz um vídeo que eu não me recordo o número agora, mas que é um vídeo que ele fala da questão de poda de formação, né? Eu peguei a mesma variedade, né, em 2 locais diferentes do meu pomar, e umas eu podei, fiz a poda de formação, e outras, né, eu esqueci, né, deixei passar do ponto, né, e aí eu deixei naturalmente elas se formar. E aí isso, depois de um tempo de plantadas, vários meses, né, ou melhor, vários meses que já tinha passado da copa, eu mostrei o resultado disso, né. Então a planta que eu tinha
feito poda de formação de copa, tinha 3 ou 4 cladódios bem distribuídos na copa, formando bacana ali, iniciando o guarda-chuva, né? Enquanto que aquelas que eu não tinha podado, tinha só um cladódio que estava ainda crescendo, né? Então ainda não tinha parado de crescer. Enquanto ele não para de crescer, ele não solta a brotação. Então, para mim, foi um ganho de tempo, né? Então, a minha prática lá mostrou que é bom. Que é né? bom, é. Então, é aquilo que a gente fala, não tem fórmula certa, né? Tá aqui, a gente tem que testar Bolívar, né? e chegar às próprias conclusões. Exatamente, a gente tem que testar e chegar às próprias conclusões. Tô eu aqui, porque como é que comigo foi? Tô olhando para ele aqui, depois eu mostro aqui, não é, é um pomar antigo, é o meu primeiro pomar. Teve um dia que eu olhei as plantas e eu disse assim, não, mas peraí, tão lindas, né? Tá, ó, o chapéu, tá vendo ali, ó, Bolívar, o guarda-chuva. Nunca fiz poda nessa planta de formação de copa. Na natureza. Alguém vai na natureza lá e pega uma pitaia que está na natureza, numa árvore, numa pedra e poda? Não, né? Mas ela forma sozinha. Dá fruto, aí o tudo. que eu vou dizer para vocês? Essas primeiras plantas que eu tenho aqui do primeiro pomar, mais antigas, lá em 2016, quando eu não sabia nada de pitaia e que não tinha essa história de poda de formação de copa, elas estão mais lindas do que as que eu fiz poda de formação de copa, porque aquelas lá me desprendem muito mais, elas me desprendem muito mais atenção. Cara, se a planta tem espaço para crescer, ela não precisa de poda de formação de copa. Ela vai crescer bonita com espaço e vai fazer a copa sozinha. Vou mostrar depois para vocês que a pitaia faz a poda sozinha. Opa! Vou mostrar para vocês depois que a pitaia faz a copa por si só, sozinha, sem interferência. Às vezes ela faz a poda sozinha também. Sabe como? Se batendo um cladódio no outro, acaba quebrando a pontinha e ele amadurece. Aí eu que te pergunto aqui agora, existem dados científicos comprovados da eficácia da poda de formação de copa da pitaia? Dados de pesquisa, bibliográficos? Que eu saiba não, tá aí um motivo para estudo, né? Se vocês souberem, o pessoal que está estudando se vocês souberem aí, ó, é tema para doutorado, para mestrado, né, para TCC de curso de formação. Eu não sei qual é o efetivo resultado, o efetivo ganho da planta, né? Academicamente falando, né? Nós estamos falando academicamente, né? A gente pode provocar uma situação agora que é o seguinte, né? Eu tenho uma área nova, né? Que está crescendo, que está... as mudas estão com 60 dias, né, de plantadas. E elas ainda vão chegar, todas elas, quase 500 pés, ainda vão chegar em cima. Então eu posso fazer uma linha com poda de formação de copa, outra sem, da mesma variedade. Que foi que eu fiz aquela linha lá do 6. Que eu tenho mais de uma linha com a mesma, com a mesma variedade. Então eu posso deixar umas com e outras sem e a gente vê o resultado no futuro. Eu tenho uma linha que eu desfiz que eu botei 100. 32 pés por linha, né? Então eu posso ter uma amostra significativa, né? A amostra significativa em estatística é acima de 30, né? Qualquer amostra abaixo de 30 é uma inferência, né? Um chute, né? E acima de 30 amostras já é uma amostra significativa, né? Então a gente pode fazer isso. Uma boa e ideia. A gente pode provocar também os nossos seguidores que estão plantando, que façam as análises junto com a gente. Que tem assim mais de 30 pés da mesma variedade, em linha ou em não, enfim, que possa ter condição de podar e não podar e avaliar, né? A gente precisa de dados comprovados, né? Da eficiência, né? Tá aqui, ó, Bolívar tem uma visão da poda de formação de copa e eu tenho outra. E nem se pegamos pelos cabelos. Então, gente, olha só. Se tratando de cultivo de pitaia, que é tudo muito novo, tá todo mundo aprendendo. Eu tô relatando aqui a minha experiência, tá? Bolívar relatou a experiência dele, tá? O que a gente tá falando aqui é baseado na nossa experiência como produtor de pitaia, tá? Mas o que eu tenho para dizer para vocês assim, ó, se te mandarem plantar bananeira, tu vai plantar? Cuidado, depois quebrar o pescoço se tu souber plantar. Essa era a dica do vídeo, né? Viu? Divergimos e nem nos pegamos no pau. Esse é mais um vídeo da série O Mito da Caverna. Sim, eu nem tinha me flagrado. Sai da caverna, pessoal. Sai da caverna. Cuidado, sai da caverna. E pensa por si só. Como eu falei no outro vídeo, faz as tuas observações baseadas nas tuas experiências, né? Quer despedir? Tá, ele faz direitinho, faz agora. Se você não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscreva-se. Se você não
ativou ainda para receber todas as notificações, clique uma segunda vez no sininho para ativar todas as notificações e ser notificado de todos os nossos vídeos. E se gostar do conteúdo, Compartilhe, curta e compartilhe. E se não são inscritos no nosso canal, Inscreva-se. se inscrevam que a gente vai adorar ter vocês aqui com a gente, né? Não esqueçam de deixar a opinião de vocês sobre o que, poda de formação de copa ou qualquer outro tipo de poda que vocês acham que ou julgam que não seja interessante ou se julgam que é interessante, né? Aqui é troca de experiência e de conhecimento. Tá bom? A gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau pra eles, Bolívar. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até.